Olá, amigos, tudo bem? Vamos então para o nosso estudo? Estudaremos hoje a lição de número 4, que tem como título O Plano da Salvação, tá bom? Mas antes eu te convido para a gente pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudar, pela liberdade e pela tua palavra, Deus. Me usa, Senhor, coloca na minha boca o que eu tenho que falar. Também abençoa meus amigos, Senhor, que estarão assistindo e que essa mensagem fique nos seus corações. Obrigada, em nome de Jesus, amém. Muito bem, então vamos lá. A lição 4 fala sobre o plano da salvação. O que nós já vimos? Vimos a criação, aliás, a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus e é nela que nós encontramos as respostas para a nossa vida, que a gente encontra o amor de Jesus, enfim. Depois nós vimos sobre a criação, que nós fomos criados por Deus, né? Somos criaturas dele. Mas nós vimos também na última lição que tudo foi criado perfeito, porém o pecado aconteceu. Aconteceu com Lúcifer lá no céu, e aí depois ele veio para a terra e ele tentou a Eva, e aí ela comeu do fruto, desobedeceu a ordem de Deus, né, que era não comer, porque senão morreria, e assim o pecado passou a existir também no planeta Terra, certo? Então, depois de tudo isso, nós vamos entender, e agora, né? O que vai acontecer depois disso? Qual o resultado de tudo isso, certo? Então, vamos ver aqui. Primeiro capítulo, aliás, a primeira pergunta vai falar pra gente: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Aí as respostas, então, estão em Romanos 5,12 e Romanos 6,23. O 5,12 fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, o que a gente precisa entender? Todas as pessoas, todos os seres humanos são pecadores, ok? Nasceu ali a partir de Eva, né? Desde Eva e Adão, que pecaram, todos são pecadores. E aí, todos passaram a morrer também, o verso fala, né? E Romanos 6,23 fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual é o resultado do pecado? É a morte. Lembra? Deus falou: não comam, porque se vocês comerem, vocês irão morrer. Ok? Então, o resultado imediato do pecado é a morte. É o salário, é o resultado. Tá bom? A pergunta 2 diz: que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Isso está escrito lá em Gênesis 2, 3, aliás, Gênesis 3, 8 a 10, que diz assim: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ouviram Deus vindo ali com eles, se esconderam. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. O que aconteceu? Adão e Eva perceberam algo mudou dentro deles, tudo mudou dentro deles quando eles pecaram. Então, a primeira coisa que eles quiseram fazer foi se esconder. Achavam que podiam se esconder de Deus, né? Às vezes a gente também acha, verdade? Mas de Deus a gente não pode se esconder. E o que foi que Deus fez? Jogou em cima deles um raio na cabeça deles? Não. Deus foi até eles, como se nada tivesse acontecido naquele dia, como sempre fazia, foi até eles, procurou, né, Adão e Eva, e aí ele disse: onde vocês estão, né? Aí o homem e a mulher responderam: nós ouvimos a tua voz no jardim, aí nós ficamos com medo e nos escondemos, porque a gente estava nu, nós percebemos que nós estávamos nus. Olha só, isso demonstra qual foi a reação de Deus.
A reação de Deus foi ir em busca dos seus filhos que haviam pecado. Olha que coisa bonita. Deus, antes de querer nos destruir, nos castigar, como tem gente que diz, Ele nos procura a fim de nos salvar. Essa foi a primeira postura de Deus lá no início do pecado e ainda é a postura dele hoje. Ele nos busca para nos salvar. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Como que o homem se tornou? Quando Deus criou o homem era perfeito, lembra? Mas como que a natureza humana se tornou após o pecado? Aí Gênesis 6:5 fala pra gente assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos e do seu coração era mal continuamente. Deus viu que a maldade no coração do homem foi aumentando conforme ia passando o tempo. O coração ficou mal. No Salmo 51, verso 5 diz: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado, e em pecado me concedeu minha mãe. Então, Davi aqui, Deus falando através de Davi, que todo mundo, quando nasce, já nasce na condição de pecador. Um bebezinho já é um pecador por natureza. O pecado, o coração do bebezinho já vem corrompido pelo mal, já tem o vírusinhos do pecado lá. Jeremias 13:23 diz assim: pode o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis também vós fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal. O que está dizendo aqui? O etíope, que tem a pele negra, escura, pode mudar a cor da pele dele? Ou um leopardo tirar as manchas, uma onça tirar as manchas da sua pele? Não. Aí ele compara, assim também nós não somos capazes de tirar o mal de dentro de nós. De nós mesmos não, só com a ajuda do alto. Mateus 15:19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração humano que saem essas coisas ruins. Ou seja, o coração do homem é continuamente mau, é corrupto. Essa é a nossa condição. É por isso que a gente precisa entender que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que significa isso? Tem pessoas que dizem assim: mas eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa tão correta, eu não tenho do que me arrepender, eu não preciso de um Deus. Por que Deus, por que Ele morreu por mim? É porque nós nascemos pecadores. Se nascemos pecadores, nós precisamos de alguém que nos salve dessa condição de pecadores, ok? Nunca podemos esquecer disso. A lição 4 diz assim: quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Vai continuar falando de como é o coração do homem após o pecado. Efésios 2:3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 4:18 diz: entenebrecidos no entendimento, falhos no entendimento, tardios, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, coração duro, tardio a entender, assim somos nós. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando a gente não está com Deus, a gente não tem essa ligação com Deus, a gente não vai entender as coisas espirituais, e pra gente vai ser loucura as coisas espirituais. Romanos 7:15-19, 23 e 24 diz: pois o que faço não entendo, porque o que eu quero, isso não faço, mas o que eu não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei
a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse aqui que está falando é Paulo. Ele fez um desabafo do conflito que há dentro de nós. O nosso coração é mau, porém a gente sabe o que tem que fazer de certo, porém na hora de fazer o certo a gente simplesmente parece que não consegue. Parece que a gente fica travado, preso ali. Esse é o grande conflito dentro de nós. E aí precisamos entender, isso acontece porque o nosso coração, a nossa natureza é má, é pecaminosa. A gente sempre vai querer, parece que a gente sempre prefere o mal. Aquilo, quando eu digo mal, gente, não pensem só assim em grandes crimes, eu não tô falando disso. Eu tô falando das pequenas coisas que tem no nosso coração, o dia a dia, que a gente sabe que não são boas, mas a gente guarda ali como um bichinho de estimação, né? Como uma criazinha nossa e tal, e ninguém quer mexer naquilo. Mas são pecados, são distorções que a gente vive, ok? A quinta pergunta diz assim: que plano Deus estabeleceu então para nos salvar da morte eterna? Esse verso é muito conhecido, muita gente sabe de cor. João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra que o salário do pecado é a morte? Essa morte tinha que ser paga por morte, ok? Só que tinha que ser alguém que pudesse vencer a morte. Então Deus veio aqui, né? Jesus veio aqui e ele morreu essa morte, mas ele ressuscitou. Então, quando ele morreu, venceu essa morte, ele nos garantiu a certeza de que se nós vivêssemos ao lado dele, nós estaremos livres da morte. Ele foi o nosso representante para vencer o salário do pecado, a morte, ok? Só que o verso diz: para que todo aquele que nele crê. A questão aqui é crer. Eu aceitar que Deus fez esse sacrifício por mim, que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Criador, e que só através de Jesus eu posso alcançar a vida eterna, ok? Sexta pergunta diz: o que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2,24 diz: levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, o que Jesus levou sobre a cruz foi os nossos pecados. Isaías 53, 5 e 6 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade, o pecado de todos nós. Jesus garantiu, nos deu a certeza de que se nós crêssemos nele, nós receberíamos o perdão dos nossos pecados. Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar, porque nós somos criaturas, Deus é vida. Só Ele poderia vencer a morte. A sétima pergunta diz: quem pode mudar a natureza humana? Será que dá para mudar? E agora? O que fazer? Certo? Então, os versos, tem o verso de 1 Samuel 10:6, que diz: e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu profetizarás a eles, e serás transformado em outro homem. Deus estava falando aqui, é uma história, né? E a pessoa, o profeta falou para a pessoa da história essas palavras, que quando o Espírito do Senhor se apossasse dessa pessoa, ela seria transformada num novo homem. Se Deus se apossar da tua vida e da minha, o Espírito Santo se apossar da nossa vida, nós seremos transformados em novo homem e nova mulher. Deus pode mudar um caráter torto, um coração pecaminoso, uma natureza pecaminosa. O outro verso é de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Das amarras do pecado.
entendeu? Dessa natureza pecaminosa que prende a gente. Não que vai ser fácil depois, não, sempre vai ser difícil. Porém, nós vamos ter a força do alto para dizer não para o pecado na nossa vida. A salvação depende das nossas obras? Ok, eu entendi que eu sou salvo pelo sacrifício que Jesus fez, mas eu tenho que fazer coisas boas para ser salvo? Minha salvação depende disso? Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, que interessante. Nós somos salvos através da graça. O que é graça? É o dom que Deus deu pra gente, porque Jesus morreu lá, na cruz. Então, é a morte de Jesus na cruz que nos garante a salvação. Só que eu vou alcançar a salvação mediante a fé, ou seja, através da fé. Lembra do verso? Jesus morreu por todos, para que todo que nele crê. Esse crer é justamente a fé. Eu tenho que acreditar, aceitar, entender que Jesus morreu por mim, que ele é o meu Salvador. Não vem das obras, para que a gente não estufe o peito, né? Diga assim, nossa, eu sou o tal. Não vem de obras. Sabendo, contudo, que o homem, isso está escrito em Gálatas 2,16, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, como o homem pode alcançar a salvação? 1 João 5,11 diz assim, 11:12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, nossa saída é crer no Filho de Deus. É aceitar o sacrifício de Jesus, entregar nosso coração para Ele e pedir para Ele transformar. Nós temos muitas coisas a vencer. Eu mesma tenho muitas coisas a vencer. Tem hora que foge do nosso controle, é verdade. Quando a gente vê, a gente já fez. E aí a gente pensa, meu Deus do céu, eu não queria mais fazer isso, Senhor, me ajuda. É assim, gente, é uma luta diária. Isso é real, é muito real. Eu tenho certeza que você também passa por isso. Mas aí é que a gente tem que se achegar a Deus, cair de joelhos, pedir perdão, pedir misericórdia e pedir o Espírito Santo para a gente conseguir vencer as nossas tentações e os pecados que tem no nosso coração. Certo? Vencer a nossa natureza pecaminosa. Eu vou fazer agora o compromisso de fé. Eu vou ler a frase, se você aceitar, você diz amém. Creio no plano idealizado por Deus para a salvação do homem. Aceito o trabalho do Espírito Santo para transformar minha natureza. Quero entregar o coração a Jesus, aceitando-o como meu Salvador. Amém. Eu também quero tudo isso. Vamos orar? Te agradeço, bom Deus, porque Tu és misericordioso e compassivo. Mesmo com nossos pecados e nosso coração duro e mau, Tu nos chama e Tu nos aceita. Nós entregamos nossa vida nas Tuas mãos e Te agradecemos pelo dom de Jesus e pela Sua morte, que garantiu nossa salvação. Abençoa meus amigos, abençoa a mim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tchau, amigos. Até o próximo estudo, se Deus quiser.